Depois de 225 dias, a espera acabou. O cronômetro, que parecia, congelado desde aquela cirurgia no menisco em dezembro de 2025, finalmente voltou a andar. Neymar Júnior está de volta. E que volta, né? Pois é. Mas a partida do Santos contra o Velo Clube no último domingo foi muito mais do que um simples retorno. Foi, na verdade, o tiro de largada para a corrida mais importante da carreira dele. Uma corrida desesperada contra o tempo, por um lugar na Copa do Mundo de 2026. Exatamente. E é nesse relógio que a gente vai focar hoje. A gente tem aqui os relatos do jogo, as estatísticas, as declarações pós-partida. E a nossa missão é mergulhar nisso tudo e entender o que esses primeiros 45 minutos em campo, o que eles realmente significam. É um sinal de renascimento ou só um vislumbre passageiro do que ele já foi? Vamos desvendar isso. Para começar, acho que a gente precisa pintar o quadro completo, porque a pressão sobre esse retorno era gigantesca. Sem dúvida. A gente não está falando de uma lesão muscular qualquer. Foi uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo. Para um jogador de 34 anos, cujo jogo é baseado em explosão e mudança de direção, isso é quase uma sentença, né? Muita gente pensou isso. E por isso o Santos foi de uma cautela extrema, quase paranoica, na recuperação. E com razão, né? Totalmente. Cada etapa da fisioterapia foi um microteste. Voltar de uma cirurgia no joelho nesse nível é um processo tanto físico quanto psicológico. A confiança, né? Exato. A dúvida é se o joelho vai aguentar a primeira dividida, o primeiro drible em velocidade. Isso fica na cabeça do atleta. Não é só sobre a força do músculo, é sobre a confiança para usar essa força. E essa desconfiança não era só dele, né? Era do mercado, da imprensa, da torcida. De todo mundo. Exato. E aí entra o técnico Juan Pablo Vojvoda, que depois do jogo soltou uma frase que, pra mim, resume tudo. Todo mundo precisa de Neymar. Essa frase é muito forte. Parece simples, mas tem tantas camadas aí, não acha? Não é só o Santos que precisa do craque pra vender camisa e ganhar jogo. De forma alguma. Essa frase é um recado direto. Pro clube, claro, ele é o diferencial técnico que pode levar o time a outro patamar. Mas o todo mundo mais importante nessa frase é a seleção brasileira. Ah, com certeza. Vojvoda tá dizendo nas entrelinhas pro Carlo Ancelotti: olha, ele tá aqui, ele é importante. E se estiver bem, vocês também vão precisar dele. É uma forma de colocar o Neymar de volta no mapa, sabe? E o palco para esse retorno foi, vamos combinar, montado submetida. Ele entrou no segundo tempo, com o Santos já vencendo o Velo Clube por 3-0. Não havia pressão para resolver o jogo. Na sua visão, isso foi uma estratégia para protegê-lo ou, de alguma forma, diminui o peso da análise? Essa é a pergunta de $1 milhão. Digo, foi um teste real ou mais um treino de luxo? E a resposta é, foi as duas coisas. Foi uma estratégia inteligente para protegê-lo, para permitir que ele encontrasse o ritmo sem o peso do resultado nas costas. Mas, ao mesmo tempo, foi um teste real, sim. Com certeza. Porque o teste não era contra o Velo Clube. Era contra ele mesmo. Era contra a dúvida, contra o medo. E a forma como ele agiu em campo nos diz muito. É aí que eu queria chegar. A minha impressão assistindo ao vivo foi de um domínio completo. Mas às vezes a gente se engana pelo nome na camisa, né? Sim. Os números confirmam essa impressão. O que eles te disseram? Eles não só confirmam, como contam uma história fascinante. Vamos olhar além dos números frios, assim. Em 45 minutos, ele deu 56 toques na bola. 56? É mais do que um toque por minuto. O que isso significa? Que ele não voltou para se esconder na ponta esquerda e, testar a água. Ele voltou para ser o centro do universo do time. Esses 56 toques são um perfil psicológico. É uma declaração de intenção de que o jogo no Santos ainda passa pelos pés dele. Faz todo sentido, ele estava chamando a responsabilidade. E a gente viu isso na prática, né? Com uma assistência e outros 3 passes que deixaram os companheiros na cara do gol. Exato. Isso é o Neymar que a gente conhece. Mas me chamou a atenção outro dado. 3 dribles bem-sucedidos. Pro Neymar do auge, que partia para cima de 3, 4, parece pouco. É um sinal de ferrugem ou, quem sabe, uma nova abordagem, mais cerebral? Ótima observação.
E eu pendo para a segunda opção, não vejo como ferrugem, mas como eficiência. Ele não está mais tentando provar que pode driblar o time todo. Ele escolheu os momentos. Foi mais cirúrgico. Cirúrgico. Foi o drible para quebrar a linha, para criar o espaço, não o drible pelo drible. É um sinal de maturidade. A gente pode usar aquela analogia, o hardware, o corpo dele não é mais o de um garoto de 20 anos. Então o software, a tomada de decisão precisa ser mais inteligente. Mais rápido, mais preciso. E foi o que a gente viu, um software rodando de forma impecável. E dentro desses 45 minutos, teve um momento que, pra mim, parou o tempo. Aquele susto, Aquele lance. ele sofreu uma entrada mais forte, ficou no chão e deu pra ouvir o silêncio na Vila Belmiro pela televisão. Por um segundo todo mundo pensou, pronto, acabou. Aquela cena talvez tenha sido o momento mais importante da noite. Mais importante que a assistência. Mais importante que os dribles. Por quê? Porque aquele lance foi o teste real, não simulado. Uma coisa é o treino, a fisioterapia controlada. Outra é uma dividida inesperada, um impacto que você não prevê. O fato dele ter se levantado, batido a poeira da camisa e seguido no jogo, sem mancar, sem Demonstrador, foi a resposta que todo mundo queria ver. Exatamente. E pode ter certeza que esse lance, esse vídeo dele se levantando, talvez seja o que a comissão técnica da seleção vá assistir mais vezes. Faz sentido. Porque a Copa do Mundo não se joga numa redoma de vidro. É um ambiente hostil, de contato intenso. Ancelotti não quer saber só se o Neymar sabe dar um passe genial. Ele precisa saber se o Neymar aguenta o tranco. Se ele não vai se quebrar no primeiro pico de estresse. Naquele momento, ele respondeu a uma das maiores perguntas que pairavam sobre ele. Ok, então o saldo da noite pro Santos é claro. Vitória, classificação para as quartas do Paulistão contra o Novo Horizontino. Mas vamos ser honestos, a história aqui é muito maior que o estadual. Muito maior. Onde essa performance se encaixa no complexo quebra-cabeça de 2026? Isso realmente moveu a agulha para o Carlo Ancelotti? Moveu, mas não da forma que alguns podem pensar. Essa partida não garantiu nada. O que ela fez foi abrir a porta. Certo. Foi o primeiro capítulo de uma audição muito curta e exigente. A gente tem que lembrar que ele não joga pela seleção desde outubro de 2023. É muito tempo. É tempo demais. O futebol evoluiu, a própria seleção mudou. Jogadores como Vini Júnior e Rodrigo se tornaram protagonistas no maior clube do mundo. O espaço que antes era cativo do Neymar, hoje precisa ser reconquistado. Essa partida foi ele dizendo: estou aqui, a audição pode começar. E essa audição tem um prazo de validade curtíssimo, né? A convocação final é em maio. Então essa corrida contra o tempo tem postos de controle bem definidos. Exatamente. Não é só cruzar a linha de chegada, ele precisa passar por cada um desses checkpoints. Que checkpoints são esses? O que o Ancelotti precisa ver? A gente pode dividir em 3 pilares, 3 testes que ele precisa passar. O primeiro, e talvez o mais difícil para ele historicamente, é a consistência. Ou seja, nada de um jogo genial contra o Velo Clube e depois 2 atuações apagadas contra adversários mais fortes. Perfeito. Ancelotti não quer fogos de artifício. Ele quer uma base sólida. Ele precisa ver o Neymar mantendo um nível alto por 5, 6, 7 jogos seguidos. O desafio é que o Campeonato Paulista tem uma variação de nível muito grande. Manter a intensidade e o foco mental em todos os jogos vai ser crucial. Ele precisa provar que o gênio pode aparecer toda semana, não só quando está inspirado. Certo. Pilar 1, consistência. Qual é o segundo? O segundo é o ritmo de jogo competitivo. E aqui a analogia ajuda. Uma coisa é você correr 100 metros sozinho numa pista de treino. Foi o que ele fez nesses 45 minutos. Entendi. Outra, completamente diferente, é correr a final olímpica com 7 adversários do seu lado, disputando cada centímetro. Ancelotti quer ver a final olímpica. E a final olímpica, no caso dele, seriam jogos de mata-mata do Paulistão, um clássico talvez. Precisamente. Como ele vai se comportar num jogo eliminatório de 90 minutos, com prorrogação talvez, e se o Santos estiver perdendo, ele aguenta a carga física e a pressão mental de ter que decidir um jogo tenso? É outra história. Jogar 45 minutos com 3-0 no placar é uma realidade. Jogar 90 minutos no 1-1 contra um rival, com a torcida adversária pressionando, esse é o verdadeiro teste de hardware. Ok, consistência e ritmo de jogo. E imagino que o terceiro pilar seja o que sempre definiu o Neymar. O impacto.
mas com uma nova nuance, uma nova camada. Historicamente, ninguém questiona o impacto dele. É o maior artilheiro da história da seleção com 79 gols. Os números falam por si. Sim, mas a questão agora é outra. O ataque do Brasil não é mais carente de protagonistas. Então, a pergunta que o Ancelotti está se fazendo não é: o Neymar ainda pode ser decisivo? É? O impacto dele ainda é maior do que o das outras opções que eu tenho. Exatamente. Isso muda tudo. Ele não está mais competindo contra a própria sombra, mas contra jogadores como Vini Júnior, Rodrigo, Martinelli, que estão no auge da forma física e jogando Champions League. Uau! Ele não precisa apenas provar que é bom. Ele precisa provar que a sua genialidade, a sua visão de jogo, ainda é a peça que faz o sistema todo funcionar melhor. Que ele não é apenas mais uma ótima opção, mas a solução que eleva o teto da equipe. Ele precisa ser o desequilíbrio. O fator de desequilíbrio não só contra o Veloclube, mas provar que ainda pode ser contra uma França, uma Argentina. O histórico é referência, mas o que garante a vaga é o momento. E o momento dele está sendo construído do zero, agora. Resumindo tudo isso, então, o que a gente viu foi um primeiro passo muito firme, a base tá lá, a qualidade técnica, o software tá intacta. E físico, o hardware, respondeu bem ao primeiro teste de estresse. A porta da audição foi aberta, com sucesso. Sim, mas o caminho a partir de agora é uma subida íngreme e curta. Cada jogo do Santos virou um evento televisionado para a comissão técnica da seleção. A pressão é brutal. Porque não se trata só de ganhar um título estadual. Que seria ótimo para o Santos, claro. Mas se trata de lutar pela chance de disputar, muito provavelmente, sua última Copa do Mundo. Cada drible, cada pique, cada passe será colocado sobre o microscópio. É uma narrativa incrível no fim das contas. A jornada de um ídolo tentando reconquistar seu lugar no Olimpo. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma questão importante para o futuro, sabe? A dúvida que pairava sobre o Neymar antes de domingo era: ele consegue se recuperar fisicamente? E a resposta parece que é sim. Aparentemente sim, mas essa era a pergunta fácil. A verdadeira questão, a que vai definir o legado dele, surge agora. Ele consegue em menos de 3 meses reconstruir não apenas a forma física, mas a consistência e o ritmo necessários para ser o protagonista que uma Copa do Mundo exige. A recuperação da lesão foi o primeiro jogo e ele venceu. Exato. A recuperação do seu status como peça indispensável para a seleção é o verdadeiro campeonato que começa agora. E ele não tem tempo para tropeços.